Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um Coruja 105 Cast. Como você sabe, eu sempre recebo aqui profissionais, pessoas que têm conteúdo e hoje não vai ser diferente. A Mônica Souza está aqui para falar de uma revista, gente. Olha que bacana. Então já posso dar um spoiler aqui que é um episódio, mas que com certeza vai ter mais conteúdo por aí. Quero agradecer a Mônica. Seja bem-vinda, Mônica. Obrigado, grata pelo convite. É um prazer poder falar dessa revista que nós estamos a menos de um mês do lançamento. É uma revista digital, eletrônica, gratuita, feita por mulheres para mulheres. Muito bom. A Mônica estava me adiantando aqui, gente. Ela até falou agora recente, né? Vocês acabaram de ouvir. Menos de um mês para fazer uma revista. Como é que foi isso? Conta pra gente. 28 dias, foi assim, eu sempre tive esse desejo, né? E aí me veio uma intuição, algo muito forte, que deveria ser feita para lançar em maio, que é um mês muito feminino, né? Que é o mês das mães, mês de Nossa Senhora de Fátima e Santa Saracari, tem muitas comemorações voltado para a mulher no mês de maio, é um mês muito feminino. E aí eu falei 28 dias. Olha, foi muita dedicação, acordando muitas vezes 4 horas da manhã, porque vinha aquela intuição, aquele insight, eu levantava e vamos lá, vamos escrever, vamos colocar. E uma força que eu não sei dizer de onde veio, só pode ser uma força divina para deixar tudo isso pronto. E tive a colaboração de 13 mulheres aguerridas, né? Que são minhas parceiras, minhas companheiras de Revista Fêmea. Mulheres do Brasil e Portugal. Muito Minhas bom. amigas. Muito bom, você está falando para mim, assim, nada é grande se é feito sozinho, né? Quando a gente está sozinho vai ser pequeno, vai ser rápido. Agora, quando tem um time junto, é grande e acaba acontecendo de uma forma de sustentabilidade, um crescimento aí sustentável. Me conta, com certeza você tem uma bagagem legal que te trouxe. Essa ideia vem, mas da onde que surgiu tudo isso? Como é que... Sim. Eu trabalho na rede pública, sou professora de educação infantil, embora eu não exerça mais, não esteja mais em sala de aula. Eu convivo com muitas mulheres, né? Eu tenho esse laboratório diário. E também trabalho com taroterapeuta, fora o funcionalismo público, eu também trabalho com terapias, né, voltada para mulheres. Então é tempo muito estudo, muitos cursos, muitas vivências, muitas experiências. E aí eu achei que era hora de colocar para o mundo e ampliar todo esse conhecimento, não só meu, mas de outras terapeutas, porque eu acho que seria muito egóico e egoísmo meu da minha parte, fazer uma revista só com aquilo que eu sei, porque eu não sou detentora de tudo, sabe? Eu sei um pouquinho assim, perto de toda essa dimensão que é o universo feminino. E aí eu resolvi colocar isso. Então, são anos e anos de experiência. Eu comecei já faz uns 22 anos nessa bagagem. Com o sagrado feminino, o trabalho voltado para mulheres, já são 12 anos. Muito bom. 12 anos. E assim, vamos falar, olhando para a revista rapidinho, a gente vai falar bastante sobre ela. Sim, claro. Mas qual que é a missão dela? Assim, eu comecei agora, não conhecia a revista, vou pegar ela para ler. O que eu vou encontrar ali? Olha, você vai encontrar, as mulheres vão, os homens também, porque a gente fala, é uma revista voltada para mulheres, mas homens, para entender esse universo tão complexo que é o universo feminino, os homens também têm que ler e entender, né? Como funciona a cabecinha das suas mães, suas esposas, suas filhas, suas companheiras de trabalho. Então, a missão da fêmea é trazer o reconhecimento, que a mulher possa se reconhecer dentro daqueles artigos, que ela possa falar, eu me identifico com essa situação. Eu gosto do silêncio, isso não é nada estranho, né? Eu sou uma pessoa que gosta do silêncio, eu escrevi sobre isso, né? E a pessoa se identificar, e também em alguns momentos, porque são revistas escritas, são artigos escritos por terapeutas, né? Todas são terapeutas ali, a grande maioria delas são terapeutas, e tem situações onde a gente pode se identificar como relacionamento narcisista. É um dos artigos que tem, todos estão sendo falados, são muitos especiais, mas tem sido muito retorno, porque às vezes a gente não percebe que a gente está vivendo dentro de uma relação narcisista, e não há só homens narcisistas,
a mulheres também. E o narcisismo, ele não acontece só dentro de uma relação afetiva, ele acontece de uma relação familiar, profissional. Então, o objetivo da fêmea, o que nós queremos é com que a mulher se identifique, seja acolhida por esses artigos e se empodere, né? Ela se empodere não para se sentir melhor que os outros, mas se empodere a ponto de eu tenho que resolver essa situação. Eu sou uma consumista nata, que tem um artigo feito para Diana V. Almeida, que é uma escritora portuguesa, e ela fala sobre o desejo do consumismo, né, do capitalismo que a mulher tem. Então a gente tem que se identificar e olhar para aquilo, né? Eu acho legal, você trouxe à minha memória a questão de um livro que eu li há um tempão atrás, quando eu fui ter meu primeiro filho, e a gente leu sobre as crianças dinamarquesas, e lá eles falam de várias coisas e tal. E uma delas é assim, toda a maternidade lá na Dinamarca, a mãe fica grávida e ela já automaticamente o convênio cadastra ela num grupo de mães com o mesmo período gestacional daquele bebê. E é isso simplesmente pela questão da comparação, de você poder compartilhar outras situações ali e ter clareza para achar que aquilo muitas vezes é comum, mas não é normal, ou não é normal, enfim, várias questões. Eu achei aquilo demais. E a revista é isso, né? Você vai ter ali a comparação. E nós temos artigos também voltados para mães, né? A Bela Bacelar, que é minha prima, a minha prima caçula, que é cantora, que a música carro-chefe da revista, que abra a cabeça, que é isso que nós queremos, que a mulher abra a cabeça para ver o mundo de uma outra forma diferente e entender o seu mundo também. Ela também é mãe, e ela escreve sobre os desafios da maternidade, de conciliar a mulher artista com a mulher mãe. E tem a consteladora familiar, a Solange Alberto, que fala sobre a mãe na visão sistêmica, né, desse amor entre mãe e filho, o quanto é importante para a gente viver de forma abundante. E ser abundante não é ser rico financeiramente, é viver em abundância, com saúde, com prosperidade, com alegria. E o dinheiro é consequência. Então, tem muitos parâmetros ali, tem muita coisa bonita ali. Eu tô curioso, agora eu quero ler assim, com mais calma. Eu li um pouquinho, né, antes da gente falar, mas eu quero, assim, principalmente esse tema que eu acho, se a gente puder voltar nele, essa questão do narcisismo dentro da relação, eu acho uma coisa, assim, é muito atual. Eu acho que as pessoas estão tendo essa clareza, mais agora, até pela questão da rede social. Acho que a internet mostra isso, dá voz para quem não teria voz ali. Então, tem relacionamentos ali sendo expostos e mostrando, olha, sempre sofri esse tipo de coisa. Eu acho que isso, a revista bate nessa tecla, eu acho muito importante. Tem um artigo da Ana Baião que ela fala sobre a vulnerabilidade feminina. Aquilo mexeu comigo, até me arrepia, porque a gente quer ser forte o tempo todo, tá ali aguerrida, mas a gente tem que abraçar a nossa vulnerabilidade. Isso é sinônimo de força. Então, não pense vocês que essa revista não mexeu comigo, embora eu estava ali no lerê, que muitas vezes eu precisei parar e respirar, porque também mexe comigo, né? Não somos perfeitas, ninguém é 100% resolvido. E é esse o objetivo, é a gente se olhar, se identificar, a gente se encontrar. Tem um artigo da Rosana Costa que ela fala, mirei no príncipe e casei com o sapo, né? Da ilusão. Quem não passa por isso na juventude? Quem não passa por isso na idade madura, né? Porque eu sou uma mulher de 53 anos que não posso mirar num príncipe e acertar um sapo. Então ali é um alerta para as jovens, né? Para todas as mulheres. E os homens também, que podem mirar na princesa e acertar a rã, né? Total, e eu acho que o que mais vale dentro de tudo isso é você, assim, sair do ambiente e ouvir o outro lado, sempre. Eu sei das informações, você não sabe nada, né? Você tem que ouvir, você tem que aprender, e eu acho que a gente precisa cada vez mais disso. E eu agora vou te perguntar uma coisa, como é que foi o desafio aí de selecionar essas 13 colunistas? Porque, imagina... Umas, assim, eu já tinha certeza que eu já trabalho com elas, faço alguns trabalhos com elas, e eu já tinha certeza que tudo que eu for fazer, eu vou querer elas juntas de mim, porque são profissionais
dedicadas, tem força, tem desejo, tem vontade. Quando eu falo força, não é que são fortes, é aquela força de vontade em querer fazer, mudar e trazer o melhor. Algumas foram me trazidas por elas, algumas eu estou conhecendo agora e está sendo um prazer enorme. A Luciana, que é sexóloga, que vai trazer temas importantíssimos, né, para falar sobre a sexualidade feminina, que quantas vezes a mulher foi silenciada, privada de sentir prazer, foi tida só como um objeto de desejo, né? Então, a Luciana é uma pessoa que eu estou conhecendo agora, a Camila também tem, deixa eu ver quem mais que eu tô conhecendo agora, são essas duas. E as de Portugal, como eu faço um trabalho todo ano lá no mês de janeiro, eu vou a Portugal atender, fazer um trabalho com as terapeutas, junto com a consteladora familiar Solange Alberto. Eu conheci a escritora Diana V. Almeida, que já faz uma yoga, é uma professora, uma aromaterapeuta maravilhosa, que agora lança um livro dia 14 de junho lá em Lisboa. Tem a Ana Baião, que eu conheço, a Rita, que é uma mestra em reiki, em meditação. Então, são amigas queridas. Então, eu tive que selecionar. E aí, para não deixar ninguém de fora, o que eu estou fazendo agora? Essas são a minha equipe, 13, né? As 13 matriarcas, eu falo. E vou ter entrevistas, nós vamos entrevistar mulheres, algumas vão ser colunistas convidadas, né? Aí esse ano vem, na próxima de agosto, tem uma de Portugal, eu vou revezando. Portugal e Brasil, né, para que todas sejam atendidas. Não foi fácil, mas eu não vou deixar ninguém de fora. Muito bom, muito bom. E eu acho que vão vir pessoas novas também. Muito bom. O desafio talvez agora seja, não é, você falou, né, que elas vão ser matriarcas, elas vão gerar aí outras pessoas que vão vir através delas ali e o conteúdo também. Como que é? Agora você selecionou as 13. Como que você define aí o tema? Como que elas vão sugerindo? Como é que funciona? Então, a primeira edição, que essa que saiu em maio, que nós estamos conversando aqui sobre ela, eu deixei elas livres. Eu falei, escrevam aquilo que está preso aqui dentro de vocês. Porque, historicamente, nós mulheres fomos silenciadas, né? Pela Idade Média, e tem todo um conteúdo histórico lá no passado, que nós agora temos voz. Mas a gente está num período entre o avanço e o conservadorismo que ainda, se bobear, ficam tolindo a gente com misoginia e patriarcado e por aí vai, né? Então eu falei, sejam livres, vocês estão desilenciadas, escrevam tudo o que vocês quiserem. E não pedi nada para ninguém. E os temas começaram a se conversar entre si. Agora, nessa segunda edição de agosto, algumas mulheres eu chamei para a gente conversar de acordo com a primeira edição, para a gente conversar um pouquinho sobre o primeiro artigo. Acho que foram uma ou duas que eu conversei. E hoje era o dia delas me entregarem. E sempre com liberdade, usando voz, que tem que vir de dentro. Eu acho que o que vem de dentro, que é escrito com alma, tem mais força. E aí eu fiquei assim, bege, assim, né? Com 50 tons de bege ali. Eu falei, meu Deus, todos os temas, um conversando com o outro. E elas não se falam entre si, não porque eu impeço, todas têm a liberdade, mas a vida é corrida, né? Todas nós temos as nossas vida tripla, jornada tripla, por aí. Eu fui olhando aquilo, eu falei, meu Deus, os temas estão se falando aqui. Eu só pedi para uma ou duas que eu cheguei a conversar e falei, olha, eu gostaria que você escrevesse sobre isso. Olha, você vai fazer 60 anos esse ano. Escreve sobre isso, você está sendo uma sexagenária revolucionária. E ela está escrevendo um artigo lindo, que a mulher de 60 anos não é mais a mesma, né? Da década, de séculos atrás. Né? Então, e as coisas vão se conversando. Eu acho que quando tem uma sintonia, uma energia, eu acho que foi isso que eu senti, né? Que para chamar essas 13 mulheres, essas 13 forças, eu senti que a energia conversava, mesmo elas sem se conhecerem. Algumas se conhecem,
sem se conhecerem. E aí eu vi toda essa força. Nós temos artigos sobre políticas públicas para mulheres. As mulheres precisam ter conhecimento das políticas públicas que existem para elas. Não só no Brasil, como em Portugal. Agora a Yara Arruda vai escrever sobre saúde mental, que é um projeto escrito pela ONU. Tá? É um programa feito pela ONU que vai até 2027, que é sobre saúde mental para a mulher. Então, ela vai vir escrevendo sobre isso. Dica de livros, que a gente quer fazer com que as mulheres voltem a escrever. Mas eu deixo todo mundo livre para voar para dentro de si, do seu coração, e escrever o que está ali. E olha, eu estou, sim, impressionada e muito feliz. Muito bom. Eu acho que é um projeto, assim, como você falou, essa energia que está sintonizando todo mundo, é porque eu acho, não, né, agora você falando, o conteúdo é real, genuíno. Então, é a realidade que elas estão vivendo ali naquele momento, naquela hora. E a gente vê que as tendências, né, a forma como é conduzido aí o mercado sistêmico, olhando de uma forma sistêmica o mercado, tá todo mundo no mesmo barco, entre aspas, né? Tá todo mundo no mesmo mar, né? Então, ali, aí cada um vai ter a situação o repertório que vai trazer é aquele mesmo mar. Mas está todo mundo aí em um pós-pandemia, uma coisa assim acelerada, todos os desafios que tem. Eu acho que a gente está vendo muito isso, né? Uma velocidade muito a quem a gente está suportando. Então, acho que todo mundo está sofrendo disso. As pessoas estão com muita urgência. E uma das coisas, o meu último artigo, eu abro e fecho a revista. É uma normativa nossa aqui. E eu coloco ali sobre o poder do silêncio, que a gente precisa silenciar. Por que não é um audiolivro? Por que não é um audiobook? Porque é para você parar para ler, você sentar ali, parar e ler, ter um momento para si. Porque o audiobook, você está lá lavando uma louça, você está lavando uma roupa, você está digitando ali um artigo e está ouvindo. Você não está 100%. A leitura te faz você estar 100% ali. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa urgência. Eu sou muito acelerada, eu sou uma mulher aceleradíssima. Elas ficam admiradas. Como é que você consegue? Mas eu tenho meus momentos de pausa e de nadismo também. Agora eu vou praticar o nada. Eu acho legal você falar disso, porque você até comentou antes da gente gravar que foi você mesmo que editou a revista. Literalmente, né? Editora, a gente editando, layoutando, escolhendo fonte, enfim, fala um pouco como é que foi esse desafio. Fonte, as fotos foram criadas. Eu não queria pegar imagens do Google, né, para não dar problema de direito autoral, essas coisas. E aí eu fui lá no IA, eu lia o artigo todinho, sintetizava o artigo e criava a imagem. Aula, gente, aula. E aí, por isso que a leitura é fundamental. Eu sou defensora da leitura, gente. Sou muito defensora da leitura. E aí eu ia lá e criava as imagens. E aí eu não tinha ninguém para me ajudar, né? Aprendi muita coisa no laço, ia lá no pai Google, falar, Google, como é que faz isso aqui? E aí, né? Eu já tinha o hábito de escrever a revista, porque eu já tinha escrito uma revista voltada para a educação, né, que eu trabalho com educação infantil, que foi instrumentos indígenas na educação infantil. Muito bom. Aí eu já tinha feito, já tinha o mecanismo da revista. Mas, olha, em 28 dias foi uma vitória. Muito bom, você falou disso da educação infantil. Meu filho, ele estudou na primeira escolinha dele, era lá, era uma junção de metodologias. Quantos anos tem seu filho? Meu filho hoje tem 6. Eu vou dar o link da revista para você. Ah, legal. Tem as músicas para você passar para ele, né? A nossa cultura ancestral. E aí, ó, gente, mudando de assunto já. É muita coisa. Mas a gente é efenizado, né? Tem cada hora a gente vai falar de uma coisa, mas é muito bom. E aí, realmente ele teve um desenvolvimento muito bom de coordenação motora, fina, todas elas ali de acordo com cada etapa ali que a escola fazia com ele nos brinquedos
ancestrais, vamos chamar assim, e né? conhecer sobre os povos originários, né? Isso, Isso é bem legal. muito importante. Muito Se bom. tiver alguém que escreva, alguma mulher que sabe falar sobre povos originários, uma indígena, pode entrar em contato comigo. A gente quer você representada na revista também. Muito bom. E eu ia até te perguntar sobre isso. Hoje a revista está publicada, a gente está indo para a segunda edição, certo? Segunda edição que sai em agosto. Ela vai ser trimestral, porque a gente também precisa de um tempo, de um respiro para fazer as nossas coisas, né? Nossa jornada, que é tripla. E também para a gente poder ter um respiro, sentir, ouvir as pessoas. Eu tenho recebido muitos relatos, gente que conversa comigo pessoalmente, escreve sobre isso, escreve sobre aquilo. Calma, gente, estou começando agora. Né? E aí é trimestral, em agosto, dia 5 de agosto, sai a segunda edição. Muito bom, gente. Eu já estou ansioso aqui para ver. E eu ia te perguntar justamente isso. Qual que é a sua expectativa de ouvir o leitor e aí qual que é o público que você imagina? Você até comentou sobre isso antes. Que vai ter contato com esse conteúdo, com esses artigos e a expectativa que vocês têm de aumento ali de nível de consciência daqueles temas que estão sendo trazidos ali. Eu acho que a revista ela é escrita para mulheres de todas as idades. Da jovem, que pode ler aquilo, que ainda não viveu aquelas experiências, por exemplo, um abuso narcisista, né, que ainda não mirou o príncipe e acertou o sapo, que ela ainda está iniciando, né, no mundo, está sendo jogada no mundo, para que ela possa ler e ter essas experiências e ter esse sinal de alerta, né, para que ela não caia nessas armadilhas. E também a mulher madura, de todas as idades. Eu quero ainda falar sobre o etarismo, que é um assunto importantíssimo que a gente precisa abordar. Né? Para quem não sabe o que é etarismo, explica aí, pessoal. Etarismo, ele é o preconceito contra o idoso, a mulher idosa, a velha, achar que aquela mulher idosa, que é a mulher sábia, é a grande sábia, não tem mais nada a ofertar. Muito pelo contrário. Eu estou dialogando, só fazendo um adendo aqui, dialogando com uma escritora portuguesa, que eu trouxe um livro dela para cá, a dona Rosa Leonor Pedro, acho que ela já está próximo dos 70 anos. E quando eu tenho a oportunidade de lê-la e conversar com ela, vejo as coisas dela na rede social, quanta sabedoria. Então, o etarismo é uma coisa que a gente precisa olhar muito, porque o idoso não pode ser deixado de lado. Se nós somos o que somos hoje, chegamos até aqui, é porque esses idosos construíram e atravessaram muitas pontes para a gente chegar até aqui. Então, eles têm que ser, merecem ser respeitados e valorizados. Idosos, idosas, né, os nossos vovôs, as nossas vovós. Então, é um desafio muito grande. E eu sou apaixonado por esse tema. Eu gosto muito de estar entre pessoas mais velhas. Sempre fui atrás disso. E eu acho que eu concordo total com você. E, por exemplo, em casa a gente tem uma mantinha que a avó da Carol fez. E aí, cada dia, a gente vai dormir. Tem dois meninos, né? Cada dia um dorme com a mantinha e a gente conta alguma coisa da avó. Sempre pra lembrar da avó que não tá mais com a gente. Tão precioso. E aí eles ficam brigando pra ver quem vai ficar, né, com a mantinha. Memórias afetivas, isso é muito precioso. E valorizar as idosas, né, as nossas vovós, as nossas sábias, as nossas anciãs, é a gente entender que também a gente vai chegar lá. Uhum. Um dia você também vai ser um idoso, eu também vou ser uma idosa, uma vovó. Vovó não, porque eu não tenho filhos, mas vou ser vó dos meus sobrinhos, dos filhos dos meus sobrinhos. E a gente tem que olhar para todas essas fases da mulher. A mulher é muito cíclica, né? Ela tem várias faces e várias fases, e todas merecem ser respeitadas. Muito bom. Eu tô pensando assim, a revista vai ser um condutor de novos encontros, aí, workshops, porque eu acho que essas mulheres vão querer se encontrar para falar sobre os artigos. Como é que vocês têm feito isso? Então, nós já temos nossos trabalhos, cursos, workshops individuais, que eu divulgo, né, que eu que cuido também, além da revista, da página no Instagram, elas vão passando para mim, eu vou lá administrando os cursos, os workshops, alguns trabalhos eu faço
Eu vou fazer um trabalho em agosto com a colunista Michelota. Em janeiro eu trabalho sempre com a Solange Alberto, lá em Lisboa. Então, tem muitos cursos e workshops que já estão realizados, mas nós temos um sonho, quer dizer, um sonho meu, que elas nem sabem ainda, só a Solange Alberto que sabe, porque ela também, a gente compartilhei com ela esse sonho de nós todas montarmos juntas um curso. E cada uma vem com um módulo. Mas dá um tempinho. É nada de spoiler, gente. 2026, quem sabe a gente não monta aí um curso de grande extensão, né? E cada uma vem com o seu módulo. Esse é um sonho que elas estão sabendo agora, e você está sabendo em primeira mão. E agora, em segunda, porque a Solange já estava sabendo, nós já tínhamos conversado sobre isso, e as outras vão saber agora. Meninas, preparem-se para o curso em 2026. Cada uma com seu módulo. É isso aí, programa bom é programa assim, com novidade no ar, assim, muito bom. E assim, fiquei curioso agora o seguinte, falando sobre os temas, todo esse material que você está trazendo, como que assim, os próximos passos no sentido de você já pensa em montar uma equipe, isso crescer, enfim, como é que tá como que você vai fazer tudo isso, Mônica? Não sei. Eu não sei, já vieram falar para mim montar podcast, eu falei, Senhor, calma, porque eu sou fã do sono. Porque o sono é que restabelece essa cabecinha aqui pensante. Mas sim, eu pretendo, com o tempo, eu aprendi com a maturidade as coisas irem passo a passo, né? Passo a passo, mas eu tenho planos de crescer a equipe, de trazer mais pessoas, futuramente anúncios também na revista, que já me procuraram para fazer anúncio, e a gente vai com calma, né? Vamos, porque esse foi o primeiro. Eu já tomei um susto, né? 1.200 acessos, porque nesse programa, né, que eu tenho lá, que foi criada a revista, eu tenho um link lá que a pessoa... você pode acessar 10 vezes, mas quando você acessa a primeira vez, ele contabiliza o primeiro acesso da pessoa. E mais de 1.200 acessos em menos de um mês. Tudo bem que é uma revista gratuita, mas estou muito feliz, porque eu vejo que o retorno, mesmo não dito, mas a gente fica sabendo, né? Fulano gostou das ideias que vem trazendo para mim, está sendo maravilhoso. Eu quero muito que essa equipe cresça, né? Porque eu não vou dar conta de tudo sozinha, e nem quero, e nem acho justo, né? Eu ficar sendo detentora de tudo. Por enquanto, estou eu administrando ali sozinha, com a ajuda de todas elas vêm me trazendo orientações, temos um grupo lá, eu peço orientação, elas vêm e me trazem, mas essa equipe vai crescer e tenho fé. Muito bem. Eu acho que com certeza vai sim, né? Por essa inspiração e os conteúdos. Até fazer te pedir, na verdade, para você fazer um incentivo para as mulheres, por exemplo, que veem você falando, ou as outras que escrevem. Eu acho que tem hoje mulheres, até vou falar pela minha esposa, eu sempre falo para ela, Carol, escreve, porque ela sempre foi uma boa leitora, sempre escreveu muito bem, assim, mensagens normais e tal. Eu falei, Carol, até um spoiler aqui, ela começou a escrever um livro, eu falei, eu quero que você lance um livro. Essa é a nossa meta desse ano, o próximo aí, então eu quero muito que você faça isso. E eu queria que você, como uma pessoa que já conhece, lida com escritoras, ou até mesmo eu já escrevi, eu tenho 3 livros publicados. Tá vendo? Isso é muito bom. Eu acho que esse tipo de coisa, você está no seu lugar de fala, eu queria que você incentivasse as mulheres, porque eu acho, hoje, que as mulheres, elas sempre, a Carol mesmo, ela sempre, quando eu falo, quando a gente conversa alguma coisa, elas sempre acham que elas não merecem. Eu não mereço isso, eu quero agradecer porque eu não, sei lá, não merecia. E eu acho que vem uma questão muito, talvez, que você falou, de todas as gerações, cada uma na sua forma de ser conduzida, mas de ser muito silenciada. Eu acho que você está no papel perfeito para fazer isso. Por favor, me ajuda. Então, eu acho que nem sou eu. A Diana V. Almeida, ela faz um trabalho lá em Portugal, que é escrever o coração. É um trabalho lindíssimo, né? Então, as mulheres, esse podcast vai ser vinculado lá, porque nós vamos divulgar também lá.
E, assim, a escrita feita com alma, a escrita com coração. Eu acho que a gente tem que expressar. Uma das coisas que eu falo nas minhas consultas, que eu vejo a mulher muito carregada, muito pesada ali. Eu não posso falar, eu não pode, você pode falar. Não, eu não posso falar. Você não pode falar, então você escreve. Escreve tudo. Joga para o papel. Depois eu vou ficar guardando aquilo. Não, queima. Queima, que é para assim, se libertar daquilo, daquelas palavras pesadas, daquele peso que está. Se você não consegue escrever, falar, não está no momento, ou a outra pessoa não está pronta para ouvir aquilo, ou você não sabe como falar, eu acho que a escrita, ela ajuda a tirar esse peso. Essa é a primeira dica que eu dou para todas as pessoas, que isso ajuda a aliviar o coração, colocar para fora, escrever. E outra coisa, escrevam. Eu escrevi 3 livros. Eu posso só fazer um adendo? O primeiro livro meu foi sobre cristais, porque meu avô, ela vendia pedras, eu sempre gostei muito de pedra, de cristais, eu fui olhar o lado terapêutico. E quando eu sofri um AVC, há 10 anos atrás, eu tive o meu neurologista, que é aqui de São Caetano, ele falou, repouso. Seu caso é repouso, ouvir música, repouso. Eu falei, meu Deus, eu que sou uma pessoa agitada, como é que eu vou ficar fazendo repouso? Meu amigo falou assim, escreve um livro. Eu escrevi um livro na cama, gente. Eu tive que reaprender a escrever. Tá? Porque eu tive disgrafia, vinha na mente, mas eu não conseguia mais a escrita. Então, eu fui para a digitação. Eu escrevendo aquele livro, veio nascendo uma outra ideia de um livro infantil, que fala sobre o chakra, as cores para as crianças. Né? Que ali a gente fala sobre os bons modos, as boas ações através das cores. Tudo isso eu fiz na cama. Então, se Deus te deu um dom, se a grande mãe, se a mãe divina, a mãe terra te deu um dom, porque você é filha dessa terra, você tem que colocar esse dom no mundo. Porque se cada um de nós colocarmos a nossa missão no mundo, as guerras vão se findar. Se cada um puder colocar o seu talento no mundo. Poxa, eu tenho um talento maravilhoso para ser manicure, ótimo, porque eu não sei pintar minha unha. Eu sou um excelente pintor. Meu pai pintava uma casa como ninguém. Era o dom dele, era o talento dele. É colocar o seu talento, colocar o seu dom no mundo. Nós somos merecedores de tudo que há de bom e do que há de melhor. Então, faça prevalecer o seu dom. Não tenha medo de colocar a voz no mundo. Eu acho que essa é uma das missões da fêmea. Colocar a sua voz no mundo, falar, escrever, cantar, gritar, não sei. Faça aquilo que está o seu nome. Então, fala para sua mulher, por favor, que estou esperando o livro dela. Vou dar esse recado com certeza. Eu acho que muitas mulheres também se sentem incentivadas a fazer isso, porque, assim, eu acho que é como se fosse, na grande geral, assim, no grande geral é assim que eu vejo muito. Mesmo a mulher que às vezes alcança e consegue, até acho que a Cíntia Chagas, se eu não me engano, ela postou recente um texto que ela falou, eu cheguei lá, né? Onde ela fala que ela conseguiu comprar um apartamento e tudo, assim, que ela sempre sonhou e ela tá lá e tudo mais. Eu acho que mesmo ela estando nesse lugar, ela ainda no texto você vê que ela tá falando ali, mas que tem alguma coisa de culpa, tipo, eu não mereço, eu tô falando para ter. Então, eu acho que precisa muito disso. Eu acho que a revista faz esse papel, mas... Tem mulheres ali que nunca tinham escrito. E quando colocou ali, saiu um artigo lindíssimo. Porque é isso que é a liberdade, escrever com alma, né? Não com encomenda. É demais isso. Isso é maravilhoso. Mulheres, vamos colocar o nosso potencial no mundo. Eu falo mulheres porque é escrito por mulheres, né? Mas nós temos que colocar o nosso potencial no mundo. A mulher é nutridora, a mulher é criadora. E criar tem a ver com a palavra criatividade. Então, coloca a sua criatividade, nutra seus sonhos e coloque ele em prática. Não importa seja ele qual for. Meu sonho é fazer um pão gostoso.
Um dia eu vou conseguir, porque os meus pãezinhos, ó, que tristeza. Mas é um sonho, eu ainda vou realizar isso, porque eu sou merecedora de fazer um pão gostoso. É isso mesmo. Eu acho que quando você tem a intenção ali de fazer, vai acontecer, só vai, né? Eu até brinco com a minha esposa, eu falo, não fala se acontecer, é quando acontecer. Quando o pão ficar pronto lá, a gente vai lá. Eu quero, eu posso, eu consigo. Eu sempre falo isso. Se Deus te deu um sonho, se aquele sonho foi plantado no teu coração, é porque a gente tem a capacidade de realizá-lo. Muito bom. E, Mônica, tem alguma coisa que, você, assim, que aconteceu com a revista, por exemplo, que alguém leu e foi tocada num assunto, já fez algumas mudanças, que isso já chegou em você? Compartilha com a gente, por favor. Já chegou, e foi justamente sobre esse tema do narcisismo, né? Que a pessoa se sentiu, ela não tinha consciência de que ela vive numa relação narcisista. Ela ainda está, né, vivendo essa relação, ela já tomou essa consciência. Ela falou, eu vou me separar. Eu falei, não, calma. Né? Uma pessoa que eu conheço, falei para ela, calma, não é assim. Você tem filhos, você não pode, você tem que pensar em você, sim, é fundamental. Mas você também tem que pensar nos reflexos de tudo isso. Né? São crianças pequenas. Então, ela nunca pensou e detestou fazer terapia. Ela já está na terapia. Então, quer dizer, vai sendo conduzido. A Diana ontem lançou um desafio, ela escreveu sobre o prazer do consumo, de nós ficarmos 1 ano sem comprar roupa. Ela lançou esse desafio. Aí ela me desafiou, eu falei, misericórdia, né? Eu não sou uma consumista nata, mas eu gosto de uma comprinha, né? Aí eu cheguei ontem à noite em casa, olhei, eu falei, eu vou aceitar esse desafio. Que é uma questão ecológica também, né? Então, assim, não é só com outras pessoas, mas comigo também. Vamos ver se eu consigo ficar 1 aninho sem comprar roupa. Gente, se vocês quiserem saber, daqui a pouco a gente vai passar mais as informações para vocês acessarem, mas acompanha lá a Mônica na revista, na rede social, no Instagram, pra ela compartilhando também esses desafios, né? Mostrando o dia a dia ali como é que tá sendo Nós e tal. tem a minha página, né, no Instagram. Posso falar? Não, deixa pra gente falar no final, porque aí a pessoa fica até o final para ouvir. Mas então, não quero te interromper, mas você perguntou, então eu vou falar. Não, tudo bem. É legal. Uma coisa que eu ia te perguntar, assim, por exemplo, alguém que queira ter acesso à revista, ela vai, obviamente, ter acesso gratuito. Mas o que você espera que a revista alcance as pessoas? Por exemplo, assim, alcance alguém ainda que não teve acesso, porque eu penso da seguinte forma. Se a gente já está num ambiente de leitores, de escritores, mais um conteúdo, isso é muito legal. É mais alguém falando, mais com conteúdo ali real, como a gente falou, que tem essa sinergia já. Mas você espera que isso alcance pessoas também que não têm costume de ler? Como é que vocês estão levando isso para o pessoal? Pois é, esse é um desafio muito grande, porque a gente tem que estimular a pessoa à leitura. Porque o que acontece? Eu vejo muito isso nas redes sociais. Você coloca ali no Instagram e você vai divulgar um workshop. Você coloca tal data, tal, mas você desenvolve o roteiro daquele workshop, daquele curso lá embaixo, né? No Instagram, no WhatsApp, no Facebook. A pessoa tem a coragem, aí eu quero morrer, desculpa, gente, de vir perguntar para você. Aí o que eu faço? Eu colo e copio. Talvez seja uma carência, né? Mas nós temos que desenvolver o hábito da leitura. Se a gente quer sair da Matrix, a gente tem que ler. Se a gente quer desenvolver a nossa capacidade de fala, de saber, de inteligência, não ser massa de manobra, a gente tem que ler. E não é ler um livro, é ler vários, para você fazer a comparação. Fazer a comparação disso, daquilo, ter o seu raciocínio lógico. Nós mulheres precisamos muito disso. Né? E homens também, a sociedade como um todo, a gente precisa muito. Então, existe um desafio lá no meio entre as escritoras, que umas escrevem um monte, que fico no meio do caminho, que se deixar eu escrevo muito, e outras que escrevem pouco. Então, a gente fez uma das colunistas falou, olha, vamos procurar escrever menos para estimular a leitura,
nas mulheres, escrevendo pouco, a gente vai ampliando aos poucos isso, para criar o hábito, e o hábito se tornar um vício salutar, positivo, né? Ler bons conteúdos, não ler coisas rasas, né? Que nós estávamos batendo um papo aqui sobre esses assuntos rasos. Então, a gente está ainda... É um processo longo de fazer com que a pessoa volte ao hábito da leitura. Na internet, como a gente faz aqui gestão de rede social, a gente vê muito, tem até uma máxima na internet que fala: tenha coragem de ser superficial. Né? Eu acho, dá um pouco de arrepio essa frase, mas é porque assim, para chamar atenção e a pessoa ir para o conteúdo, né? Até uma outra máxima que tem, essa eu concordo, que é para você ser bom, você precisa parecer ser bom para alguém chegar realmente na sua qualidade, senão você não tem oportunidade de fala. Se você é aquela coisa bagunçada, não tem organização que você mostra, as pessoas não têm interesse por aquilo. Então, você parecer ser bom, a pessoa vai até seu conteúdo, e aí eu acho que essa é uma boa estratégia. Você tem um conteúdo que chama atenção, mas quando o cara lê, eu acho isso maravilhoso, realmente tem muito conteúdo ali. Então, eu acho que fica esse convite para as pessoas, não, vai mais profundo, sim, no conteúdo, mas em pequenas pílulas, acho que é uma estratégia muito boa que vocês fizeram, em conteúdos menores para a pessoa ser incentivada a ler. Eu, no meu caso, eu sempre amei, assim, admirava as pessoas que liam, mas não lia tanto. Quando eu li um livro que chama O Poder do Hábito, eu não lembro agora o nome do autor, está até em um instante aqui, e aquilo mudou para mim a minha perspectiva, todas as minhas coisas que eu fazia assim mudou totalmente. Foi um livro que realmente mudou a minha rotina. Ia te perguntar isso, teve um conteúdo que você viu, você falou, isso aqui eu fui inspirado, eu quero escrever assim, enfim, alguma mudança aqui das suas leituras, pra você trazer aqui para o pessoal? O que eu quero escrever? Você escreveu, ou que você quer escrever, ou que, assim, eu li isso e mudou a minha perspectiva sobre algumas coisas. Eu acho que é legal trazer. Ai, olha, muita coisa. Difícil eu achar, porque eu tinha um problema sério, né? Problema sério para os outros. Eu lia 4 livros por mês. Meu Deus. Eu lia 4 livros por mês, agora eu tô com 2. Então, assim, eu até esse dia eu estava na... Você está lendo qual? Desculpa te interromper. Eu agora estou lendo... Estou relendo Mulheres que Correm com os Lobos e estou começando a ler sobre O Sangue Escuro, da Miranda Gray, que ela fala sobre a menopausa. Baita título, hein? O Sangue Escuro, né? Eu já li vários livros dela, porque eu também trabalho com limpezas uterinas, né? As questões emocionais, só que agora o Sangue Escuro vai falar um pouquinho comigo, né? Então, eu gosto muito dessa coisa da questão do feminino, eu sempre gostei muito. Filosofia, eu sou apaixonada por livros de filosofia. Eu tentei fazer a faculdade de filosofia, mas eu não consegui porque a demanda era muito grande. Então, eu gosto muito de ler. E eu sou uma incentivadora, eu dou presente, eu dou livro para as crianças da família, para incentivar. Eles falam, lá vem a tia Mônica com um livro. Mas é difícil para mim. Eu acho que tem um livro que não tem nada a ver com isso, mas que me marcou muito, foi Terras do Sem Fim, do Jorge Amado. Eu era adolescente e a hora que terminou eu chorei. Meu avô falou, essa menina aí, sei não. Eu chorei, mas eu chorei muito forte, assim. Meu avô, por que você está chorando? Eu falei, eu fiquei emocionada. Um livro de Jorge Amado. Acho que aquele livro me incentivou a buscar cada vez mais. E foi seu avô que te deu? Como é que foi? Não, esse livro, meu tio tinha me dado Capitã de Areia. Meu tio Carlos tinha me dado Capitã de Areia de presente. E aí, aí eu comecei a gostar do Jorge Amado e fui buscar, através do Capitã de Areia, fui buscar a Terra do Sem Fim na biblioteca municipal, que antigamente se usava, né? Tinha o hábito da gente ir na biblioteca, pegar livro emprestado. E aí eu fui me apaixonando, né? Muito bom. Eu, assim, hoje eu leio, um livro a cada 2 meses, um mês, estou conseguindo reduzir isso. Mas livro que... Aí você falou, um livro que meu avô me deu, eu acabei emprestando, né? Foi o livro sobre Olga Benário. Eu tinha acho que uns 19 anos, ele estava começando a ficar doente, esse livro era dele, ele deu para mim.
Tá vendo? Sempre, eu acho que assim, eu gosto de perguntar porque sempre tem um porquê, né? Tem uma origem, acho que é legal a gente reconhecer. Eu acho que você, como professora, deve, na época que selecionava, você olhava assim, você consegue identificar as pessoas, as personalidades, né? E lá em casa a gente faz isso também com os meninos. Eu tenho dois. Porque a pessoa que lê, ela tem mais conteúdo na hora do diálogo, né? Total. E assim, na Sai do verdade, raso. meu Deus, é. E eu tava numa fila de uma livraria, não lembro que livro que eu tava comprando, e a pessoa que tava atrás de mim conversou com uma adolescente, assim, atrás dele, e eu achei incrível que ele falou, você sabe o que chama livro? Aí a menina, não sei o que, meio que não deu muita atenção, e ele, senhorzinho, aí eu falei, eu quero saber porque eu não sei. Eu interrompi ele porque a resposta dela foi meio ruim, assim. Aí eu falei, eu não sei, eu quero saber. Aí ele falou, é sobre o livre, né, de você ser livre, se libertar e ter acesso ao conteúdo. E aquilo para mim foi uma aula na fila da livraria, Latim, já estava aprendendo latim, exatamente. E a gente está num momento de IA, que você citou, de inteligência artificial, que, assim, qualquer pessoa que tenha contato com isso já entendeu que você tem que dominar o texto. Então, me conta aí. Essa questão do IA. Nós que temos o hábito da leitura, quando a gente vai ali no IA, às vezes no momento de pressa, e aí você vai fazer uma verificação, o IA é muito limitado. Então, o IA, ele é bom. Para mim é importante na questão do uso das imagens, de criar imagens, ele ajuda até um certo ponto, mas ele também te limita. Eu fui desculpa te interromper, eu fui no primeiro evento que teve de inteligência artificial em São Paulo, organizado pelo Walter e esqueci o nome do sócio dele, que era da Upper Education, que estava justamente colocando essa questão de IA. E aí teve uma palestra que eu achei incrível. Ele falou assim, bem para qualquer pessoa entender. A IA ele vai ser igual você faz um ditado não, uma rima. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Aí fala para ela Roma. Então, assim, ela não pensou, ela simplesmente concluiu com base nas informações que você passou, todas as respostas caberiam ali Roma. Então, basicamente, o que ele fala pra gente? Se você não tiver acesso ao prompt no sentido de saber e entender o significado das palavras, você vai ter respostas totalmente erradas. Porque exatamente ela está só resumindo o que você está falando. Então, assim, é importante falar isso para as pessoas, que a leitura e a escrita, principalmente agora, porque você vai falar com o robô, você precisa entender aquilo que você está falando, o significado das palavras. E assim, acho que a geração de vocês tem muito a ensinar pra gente nesse sentido. Não pra mim, mas também pra mim. Para as pessoas mais novas, cara, assim, até o Walter fala, né? A geração do tipo assim tá morta. Porque o robô não entende tipo assim o quê? Não, nós estávamos conversando aqui, que ontem eu estava ouvindo um áudio de uma terapeuta, terapia por IA. Não estou desmerecendo a inteligência artificial, de hipótese alguma, mas há coisas que não competem ao robô, porque tem as coisas que são do humano. E o livro é um humano falando com um outro humano, né? Então, a revista é escrita por mulheres falando com outras mulheres. E homens também, tá? Com outras mulheres. Então, é complicado isso, né? A gente tem que ter muito discernimento, muito cuidado. Sim, até uma fala dele também que eu acho legal a IA não vai tirar o seu emprego, ele vai tirar o seu trabalho de coisas repetitivas. Assim, que é o que eu estava falando antes também. Se você faz uma coisa automática, passa para o robô, porque ele vai fazer muito melhor que você. Então, sai do automático. Assim, acho que é uma coisa importante, né? Sai do que você falou, vou ficar ouvindo uma coisa automática fazendo ali, o conteúdo não adianta. Se você não tiver 100% ali, ou seja, humano, falando com outro humano, olho no olho, ali presente, esquece. Aquilo vai... É melhor você ter passado por um robô o texto que você está ouvindo, que ele vai resumir muito melhor do que você ficar ouvindo para depois, né? Conduzir aquilo. Aí. E a gente tem que valorizar as relações humanas. A gente está perdendo muito isso. Pós-pandemia, a gente já sabia que a doença mental ia ser uma próxima pandemia, né? E ela já está aí. Mas a gente tem que valorizar essa convivência humana, essa relação humana. A internet ajuda muito, a tecnologia ajuda muito, mas ela não pode nos dominar.
Olha, gente, a revista é digital, porque é para poder facilitar, né, o acesso, mas ali é uma relação humana, né? A gente tem que, o humano tem que usar o digital, não o digital usar o humano. Eu ia falar isso, a ferramenta tá ali, ela tem que ser o meio, não pode ser o fim, né? Tipo, chegar ali e Exatamente, ficar. Eu, exatamente. eu tenho a prática de nunca ouvir um áudio acelerado no WhatsApp, por exemplo. Eu não Detesto isso. consigo, assim, às vezes eu tô ansioso para ouvir rápido e eu me forço, eu posso dizer isso publicamente, eu não acelero a voz da pessoa. Mônica, uma coisa que é legal também a gente falar, a gente tem visto assim algumas notícias surgindo e tal, sobre a questão da postura da mulher frente a sei lá, alguma pergunta, alguma questão. Eu acho que hoje a gente tem uma evolução, né, histórica que a gente tinha há muito tempo atrás, o homem muito acima da mulher na questão sistêmica de mercado, É o depois igual, agora patriarcado, né? isso, que esse é o nome correto, né? O patriarcado, depois a gente tem hoje, assim, já está saindo um pouco disso, o homem sempre do lado da mulher. A gente passou, sei lá, acho que uns 10 anos atrás, ou 5 anos atrás, a mídia mostrando sempre o casal juntos e tal, e agora a gente já está num momento onde já tem mais divórcio acontecendo, os segundos casamentos e tal, na mídia. Como é que é, assim, a postura da mulher, por exemplo, frente a situações complexas, já a hora dela falar não, enfim, conta um pouquinho como é que você vê essa Eu situação. vejo que a mulher ela tem que ter voz, ela não precisa ser silenciada e tipo, põe-se no seu lugar. Nosso lugar, tanto da mulher quanto dos homens, é onde a gente quiser estar, onde a gente se sente bem, onde a gente tem condições e força para estar ali, né? Você é um comunicador nato, então você tem que estar aí, certo? É você estar no seu lugar de fala. A sua mulher que vai escrever um livro, estou torcendo para isso, para publicar esse livro, ter o seu lugar de fala. Quando a gente tem a sabedoria, né, o conhecimento, onde a leitura nos ajuda muito, a troca humana nos ajuda muito, a gente consegue entender e saber a hora de falar, a hora de calar. E o que falar e quando falar. E nós não estamos. O feminismo e o patriarcado, eles não têm que competir entre si. Eles têm que ter a fusão, né, de igualdade para uma sociedade justa e igualitária. Homens e mulheres têm direitos e deveres iguais. E a gente tem que saber a hora em que um tem que acelerar, o outro recuar, e vice-versa, e a hora de se unir, né? E está chegando a hora da gente se unir. Lógico que quando eu estou num momento ali com um homem conversando, eu tenho que esperar ele terminar de falar, esperar a conclusão de raciocínio dele para eu poder vir com a minha. E vice-versa. Eu sei que às vezes a mulher, ela por um estado de ansiedade, que nós somos ansiosas por natureza, eu tenho um pouco disso também, a gente acaba atropelando a fala, porque o cérebro é muito acelerado. Mas a gente tem que aprender isso, né? Ouvir o outro para você concluir o seu raciocínio e depois vir a falar. Isso é ter o lugar de fala, isso é abrir a cabeça. Abrir a cabeça para um diálogo entre duas pessoas ou num grupo, a gente poder falar com sabedoria e com conhecimento. Isso é muito importante, mas a gente está ainda a passos bem lentos, né? É um desafio. Até tem uma fala da Cris Junqueira, que é a dona do Nubank, e ela fala sobre isso. Ela fala que se todo mundo pudesse focar no gestão das emoções mesmo, né? Poder calar essa ansiedade, respirar fundo e poder responder de forma correta, isso, cara, acabaria com não mais que a metade das confusões que Das tem. discussões. É que nem eu falo para as crianças, né? Eu falo, cheira a florzinha, assopra a velhinha. Não é fácil, não. Mas a gente vai conseguir, a gente vai chegar lá. Esse é o papel da fêmea, né? Fazer com que a gente cheguemos lá, juntos e unidos, sem machismo, sem misoginia, sem sobressalto de patriarcado e sem opressão, todo mundo andando juntas, de mãos dadas, para que a gente não tenha que passar por situações e nem vivermos relações tóxicas em qualquer instância. Gente, para você ter noção disso que a gente está falando, eu acho que é legal você se
se envolver em muito conteúdo, muita leitura, para poder saber, né? A gente, muitas vezes, eu já ouvi falar isso, como eu sou cristão, eu ouço uma pastora, a Edmé Williams, ela fala isso, ela fala assim, não adianta você cobrar de alguém aquilo que ela nunca teve. Exatamente. E ela fala muito isso sobre a cultura da comunidade mesmo, né? Então, assim, nas favelas não tem essa educação, ou assim, não vem do berço aquilo. Quando a gente fala não veio do berço. Teve, né? Não teve, então não teve acesso a isso. A gente tem que começar a pensar e levar o acesso a isso. E a pessoa só dá aquilo que ela tem. Mas se ela sente o desejo dentro dela, que ela pode dar mais, a gente tem que estimular, incentivar, dar ferramentas, elementos que a pessoa desenvolva e cresça. Você é de que igreja? Eu sou evangélico, eu sou aqui da Canaã, de São Caetano. Da Canaã? Eu sou neta de presbiterianos. Aí, ó, legal, super legal. Então a gente adora ouvir o Hernandes, né? Então ele tem presbiteriano, acho que é de Pinheiro, se eu não me engano, da igreja dele. Mas é isso, é a Bíblia ali norteando a gente. Eu acho que isso é muito bom, porque eu acho que falta essa noção de que as pessoas vivem a vida normalmente achando que tá tudo bem, tá tudo certo. Não. E tem que olhar o conteúdo e ver assim, a origem, e poder entender por que daquilo. E será que aquilo que eu tô vivendo realmente é normal? A Carol, mesmo minha esposa, ouvindo uma jovem, ela achou que o namorado poderia bater nela. Porque ela sempre viu a mãe apanhando. Então, assim, tá na hora de... Tem culturas, assim, que é normal, né? Tem culturas. Eu trabalho com crianças e a gente recebe imigrantes, né? E a criança relata aquilo, são pequenos, são crianças pequenas, e agem de uma forma agressiva, porque para eles é normal. A agressividade é cultural. E nós temos que quebrar esses paradigmas, temos que quebrar tudo isso. Não só aqui no Brasil, é no mundo inteiro. Ninguém tem que bater em ninguém. Exatamente. Gente, dá pra gente fazer aqui outro episódio, muito bom, muito conteúdo. Vocês viram que não vai ficar nesse conteúdo. Olha que bonito, você vê uma mulher aqui que eu não tenho uma religião formada, mas eu tenho muita fé, conversando com todo respeito com um cristão. Isso é maravilhoso, é isso que a gente tem que viver, né? Em união. Exatamente. Eu estou feliz também de estar aqui te ouvindo esse conteúdo e, assim, principalmente trazendo luz para o conhecimento. Eu acho que esse episódio tem essa mensagem para a gente trazer clareza mesmo sobre as situações, sobre as relações. Eu acho que isso é muito importante. Vale aqui meu recado para que você envie esse conteúdo para mais pessoas, curta esse vídeo. A gente vai passar agora as informações para você acessar aqui o material da Mônica, que vai ser muito bom, e ter acesso à revista que a gente falou tanto. Você clicar e acessar. Mônica, por favor. Então, acho que a gente pode colocar aqui no final, eu vou disponibilizar o link aqui para vocês acessarem aqui no canal do YouTube, no canal do podcast, acessarem a revista, o Instagram da Revista Fêmea, porque as fêmeas nós temos muito para falar, temos muito a dizer, não só o que está no conteúdo da revista, e nós temos a nossa página no Instagram, que é @revistafêmea, e tem também o meu Instagram, que é @MônicaSouza _terapia feminina. Muito bom. E é isso, gente. Acompanha a gente. Para vocês acessarem a revista, vai ter aqui também. E no Linktree dos nossos canais do Instagram, tanto do meu quanto da Revista Fêmea, lá tem o link da primeira edição, em agosto, da segunda edição, que vem potente, cheia de potência. Vamos entrevistar uma jurista que fala sobre o movimento, que ela trabalha com o movimento da mulher negra. Uma jurista fantástica, Pamela Vidilino. Nós estamos formulando as perguntas. Nós queremos que todas as mulheres sejam representadas e tenham voz lá na Revista Fêmea. Muito bom, muito bom. Eu não vou lembrar o nome da mulher, mas eu conheci uma história, te contar, você vai com certeza ir atrás e conseguir essa pessoa para entrevistar. Uma brasileira que começou num balcão de um fast food famoso, vou falar assim para não falar marca, e ela foi do balcão até ser a CEO, assim, a C-level, né, da área de treinamento desse restaurante. Olha. E ela foi convidada de lá dessa cadeira a ser a mesma função, né, de C-level na parte de treinamentos na Apple. Sim, uma história, né, de uma afrodescendência também, cara, sensacional. Aula pra gente ver que é possível, sim,
você não precisa ter berço, né? Mas se conseguir avançar e crescer, acho muito legal. Como disse Fernando Pessoa, tudo vale a pena quando a alma não é pequena, né? Nossa, eu podia encerrar agora, gente, com essa Ai, frase. Portugal do meu coração. Eu ia te perguntar Gente, isso. Brasil também, tá? Eu sou brasileira de alma portuguesa, portuguesa de alma brasileira. Ia te perguntar isso, essa relação com Portugal, como é que é? Conta um pouquinho, a gente já encerra. Então, tudo começou no Instagram, né? E aí, as coisas foram... minhas publicações foram indo para lá. Eu sou professora de curso de tarô terapêutico. Não é um curso de divinatório, de previsão de futuro. E aí começaram a vir alunas de Portugal. E aí tive alunas lá e me deu vontade de conhecer. Sempre tive esse sonho de conhecer. E já vou agora, em janeiro, para a 7ª temporada. Fala do curso, você pode falar? Tenho, agora o curso está no Hotmart. Anda aí. O curso está lá no Hotmart, Jornada Mágica do Tarô, onde a gente fala do tarô de forma terapêutica, onde eu já abordo florais de bar, aromaterapia. É um curso profundo, não é um curso raso, que vai falar para você, aprenda a ler o tarô em 3 dias, em 3 meses. Não, gente. É um curso onde, primeiramente, o que você vai fazer é se conhecer, se autoconhecer ali através daqueles arcanos, o que é que eles têm para falar com você nas entrelinhas. E ali a gente vai aprender os 78 arcanos, vamos falar do método de leitura, tem muita coisa, tem muitas ferramentas, ele está na Hotmart, então vocês encontram lá na minha página, porque esse ano, como eu resolvi me dedicar a outras coisas, eu deixei o curso gravado. Um menino jovem falou, tia, coloca o seu curso no Hotmart, para você não ficar preso e vai fazer outras coisas. É muita informação. É isso aí, então aproveita que o curso ainda está lá, hein? Daqui a pouco lá. Vai ser exclusivo aí, fechado, enfim. Quero agradecer, Mônica, então vou passar para você se despedir, depois eu me despeço, fica à vontade. Eu que quero agradecer o convite, eu quero deixar aqui para vocês a minha alegria e o meu prazer de poder colocar no mundo mais essa missão, porque eu sinto que a fêmea foi uma missão, né, que foi concedida a mim, de reunir essas mulheres. Então, hoje eu só tenho gratidão, agradecer, e que me dê força para eu continuar, porque tem muito assunto, tem muita coisa para ser falada. E assim, olhem para o sonho de vocês, olhem para a missão de vocês e coloquem ele no mundo. Concretizem esses sonhos. Não fique só no mundo das ideias. Quem fica no mundo das ideias vai se frustrar. E quem concretiza, por menor que seja, e mesmo que dê errado, você tentou. Isso que é mais importante, é tentar fazer valer a sua missão e o seu sonho. É isso. É tudo isso, gente. Demais. Mônica, obrigado mais uma vez por você ter vindo aqui. Acho que sair daqui realmente com um nível elevado de conhecimento foi muito bom. Eu que agradeço. E aí você citou, né, que faz 10 anos, né, que você teve o AVC. Para mim, 10 é um número muito importante. Acho que, assim... 10 anos agora, dia 10 de julho. Então, eu acho assim, é um novo tempo, né, que você está vivendo. E hoje, assim, você meio que nasceu, meio não, né, nasceu de novo. Então, são 10 anos que hoje, cara, começa uma revista e eu acho que, com certeza, vão vir muitos outros anos ainda. É a roda da virada, né? Muito bom, muito bom. A roda da fortuna, no tarô, 10 é a roda da fortuna, que significa a virada de um novo ciclo. Aí, ó. Nem eu tinha pensado nisso. Então, tá vendo? Então é isso, gente. Obrigado mais uma vez por ter ficado até aqui. Manda esse conteúdo para mais pessoas, se inscreve, manda aqui perguntas para Mônica, porque ela vai estar sempre acompanhando esse conteúdo, mesmo publicado no nosso canal. Ela consegue acompanhar, então a gente pode também chamar ela para perguntar, para responder, enfim. Mas não deixa de interagir, deixa a gente saber o que você achou desse conteúdo, tá bom? Te agradeço por ter ficado até aqui, um forte abraço, e é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.